Olá pessoal, eu sou José Leôncio para mais um vídeo. Hoje nós vamos querer estudar um pouco de função quadrática. Nós vamos fazer um primeiro vídeo que nós vamos analisar apenas a função quadrática graficamente. Então vamos abrir aqui o GeoGebra, ok? Para a gente mostrar aqui algumas funções. Eu vou apagar aqui umas funções que eu já coloquei. Ok, então vamos lá. Eu vou escrever aqui uma função nessa entrada aqui, ó, chamar a função f de x, uma função quadrática completa, tá? De forma geral completa. Eu faço um estudo também da função quadrática na forma canônica, que está em outro vídeo, que é muito interessante. Aliás, o ideal seria começar por ela, mas para alguns cursos talvez seja um pouco pesado. Então, eu vou começar aqui de uma outra forma para a gente analisar o gráfico da função quadrática. Eu vou colocar aqui essa função aqui, ó. Ó, vê o que a gente pode analisar sobre esse gráfico. Esse gráfico é uma parábola, ele sempre tem metade que a função está decrescendo, outra metade ele está crescendo. O lado esquerdo está decrescendo, o lado direito, a partir daqui, entre o 2 e o 3, começa a crescer. O que a gente vai observar? Primeira coisa, abertura para cima. A gente chama isso de concavidade. Essa função tem concavidade para cima. E ela está cortando o eixo do x em 2 pontos. O eixo do y, ela sempre vai cortar em apenas um ponto. Toda parábola vai cortar o eixo do y. Nem que seja lá para o infinito, ele vai cortar. Aqui nós estamos vendo que está cortando o eixo do y no 6. E se a gente olhar aqui para a função, aparece o número 6 aqui na função? Aparece o número 6 aqui na função. Será que esse número 6 é o número que passa aqui no eixo do y? Vamos analisar, depois eu vou fazer outros gráficos. Bom, então o que a gente vai observar? Abertura para cima, corta o eixo do x em 2 pontos, e o eixo do y sempre vai cortar num ponto, qualquer função quadrática, e aqui cortou no 6, e aqui na função aparece um 6. O número 5 que aparece aqui, ele não aparece aqui, ó. Mas se eu analisar, se eu somasse esses dois números que cortam o eixo do x, ó, 2 mais 3, dá o oposto desse aqui, ó. Então é mais uma coisa para a gente analisar. Bom, agora eu vou criar um novo gráfico que eu vou chamar de função g. Essa função g, eu vou escrever assim, x ao quadrado. Ó, essa função x ao quadrado já apareceu o gráfico, mas eu quero incrementar aqui, colocar aqui mais 4x mais 4. Olha só, continuou com a abertura para cima, essa continua com a abertura para cima, corta o eixo do x em um ponto, aqui era em 2, aqui cortou em um só, e o eixo do y cortou no 4. Será que o 4 aparece lá na função? Ih, apareceu. Na primeira era 6, cortou no 6. No segundo era 4, cortou no 4. Então, pode ser, vou fazer mais uma depois, pode ser que o eixo do y é cortado sempre nesse número aqui que a gente chama de termo independente de x. Por que esse termo é chamado de independente de x? Porque não tem x mesmo, tá? Bom, o que mudou? Apenas mudou a questão de cortar o eixo do x. A abertura continuou para cima, o eixo do x cortou apenas no menos 2. Esse aqui cortou no 2 e no 3. Tá? E lembra que eu somei o 2 e o 3 aqui, deu 5 positivo e aqui era 5 negativo? Esse aqui, ó, cortou só no menos 2, mas se eu somar o menos 2 com ele mesmo, dá menos 4 e deu o oposto disso aqui. Então, pode ser que o número onde o gráfico corta o eixo do x, se eu somar,
vai dar o oposto desse cara aqui. Esse cara onde a função corta o eixo do x, a gente chama de zero da função. Por quê? Porque é onde o valor da função é zero, porque o valor da função é o y. Tá? Então, por exemplo, nessa função aqui, primeira, o valor do y, quando x é 1, o valor do y é 2, o valor da função é 2. Quando eu vou me aproximando do 2 aqui, ó, está chegando perto do zero. Então, quando chegar no 2, quando x é 2, o y é 0. Aqui, quando x é 3, o y é 0. Então, o 2 e o 3, a gente vai chamar isso de zero da função, porque ele zerou a função. Aqui, o zero da função é o menos 2. Agora, eu vou fazer uma terceira função, chamada de h. E eu vou criar x ao quadrado mais x mais 3. Olha aí. Essa função que tem um gráfico verde não alterou o eixo do... não alterou a abertura. Continua com a abertura para cima. Olha, o eixo do y está passando no 3. Olha lá para a função, tem um 3. Então, a gente já pode concluir que esse número aqui, que não depende de x, é onde o gráfico, que a gente vai chamar isso de uma parábola, ele corta o eixo do y nesse número aqui. Então, quando eu for construir o gráfico de uma função, eu já vou poder usar isso aqui, ó, que esse número aqui eu posso marcar no eixo do y, porque o gráfico vai passar lá. A abertura vai ser para cima, a gente ainda não sabe por que a abertura é para cima, mas nós vamos descobrir daqui a pouco. Então, esse é um terceiro caso em que não corta o eixo do x. Tá bom? Mais para frente também nós vamos saber decidir se ela vai cortar o eixo do x ou não. Essa função aqui não vai zerar nunca, ó. Ela vem decrescendo, chegou aqui embaixo, pertinho do 3 ela já voltou. Ela não conseguiu descer aqui para cortar o eixo do x, igual a essa primeira. A primeira cortou o eixo do x, foi para o negativo, voltou e cortou de novo. Essa aqui nunca foi negativa, ela sempre chegou no zero e cresceu. E essa verde chegou aqui perto do 3 e voltou. Esse ponto aqui, ó, a gente vai chamar de vértice. Nós temos aqui o vértice dessa função verde aqui perto do 3. O vértice dessa primeira função aqui está lá embaixo, está no negativo. Eu diria que esse ponto aqui, que a gente chama de vértice, é o ponto mais importante da nossa função. O ponto mais importante da parábola. Porque é ele que vai decidir o ponto mais baixo aqui nesses três casos. O ponto mais baixo dessa função aqui é o zero, o valor mais baixo. Aqui o valor mais baixo dessa função verde é aqui pertinho do 3. E aqui o valor mais baixo dessa função é aqui no menos alguma coisa, que eu não sei o que é. Depois nós vamos aprender a calcular esse valor. Tá? Então, essas funções aqui que tem a abertura para cima, ela tem valor mínimo. Tá? Toda função do segundo grau que tem a abertura para cima tem valor mínimo. Ela não tem um valor máximo, porque esses braços aqui do gráfico vai para o infinito, então não existe um valor máximo. Bom, agora eu vou mostrar uma função que vai ter abertura para baixo, vou chamar de função i. Essa função i eu vou colocar o menos aqui antes do x². Olha aí, essa função, quando tem negativo aqui antes do valor do x², a gente vai chamar, pode ser qualquer valor aqui, eu poderia colocar o menos 3. Ó, o menos 3 aqui ficou com abertura para baixo. Essa função, ela não tem mínimo. Por que não tem mínimo? Porque o braço, os ramos, não sei se pode chamar de ramos da parábola, ela vai lá para o menos infinito. Ela vem aqui pelo lado esquerdo, ela vem subindo, ela vem crescendo, chega aqui no zero, depois começa a descer. Então, ela tem um valor máximo aqui. Tá? Se eu acrescentar mais alguma coisa aqui, ó, se eu acrescentar aqui o menos 15 x mais 18,
Olha, ela continua com a abertura para baixo, tá? Deixa eu diminuir aqui. Se eu diminuir aqui esse gráfico, dá para ver melhor, tá? Mas eu não quero dar muito zoom, pouco zoom, senão fica ruim. Então, essa função aqui ficou com a abertura para baixo. Então, eu vou criar mais uma função aqui, a função j, que eu vou colocar negativo aqui menos no x², ela vai continuar mais x, mais 5x menos 6. Ó, ela ficou para baixo. Então, o que a gente vai decidir? Mais uma coisa para a gente decidir sobre a abertura, sobre a concavidade. Quando esse número que está aqui antes do x², aqui eu coloquei menos 3, a função ficou com a abertura para baixo. Quando eu coloquei menos 1, a função ficou com a abertura para baixo. Então, esse número aqui antes do x², quando ele tiver sinal negativo, a abertura vai ser para baixo e, portanto, a função vai ter máximo. Veja aqui o gráfico azul. O gráfico azul é dessa última função j. Coloquei aqui um menos, ele ficou para baixo. Essa função tem valor máximo, porque o vértice dela é o ponto mais alto dela. Quando ela tem a concavidade para cima, ela tem um valor mínimo. Quando ela tem a concavidade para baixo, ela tem um valor máximo. Então, resumindo, o que nós aprendemos aqui com esses gráficos? É que o eixo do x pode cortar em um ponto, ou em nenhum ponto, ou em 2 pontos. Só pode acontecer isso. A abertura da função para cima, o gráfico tem concavidade para cima, quando o valor do número que está aqui antes do x² é positivo. E tem a abertura para baixo, tá? Quando o valor que está antes do x² aqui é negativo. Então, abertura para baixo, quando esse número antes do x² é negativo, abertura para cima, quando esse número que está antes do x² é positivo. E esse número aqui, o último número da função, que a gente chama de termo independente, é onde ele corta o eixo do y. Ok? Então, vamos só fazer um exercício rápido aqui. Eu vou apagar essas funções, ok? E eu vou aqui escrever uma função. Eu vou escrever uma função, vou chamar de f de x. Colocar aqui 3x² menos 5x mais 4. O que a gente pode, graficamente, o que a gente pode falar dessa função? Vamos olhar para cá. Esse número é positivo. 3 é maior do que 0, portanto, é positivo, tá? Se ele é positivo, o que eu vou saber do gráfico? Se eu fosse fazer o gráfico, eu não sei onde esse gráfico está, mas eu sei que ele é desse tipo aqui. Certo? Portanto, eu já sei a concavidade para cima, tá? Concavidade para cima. O que mais que a gente sabe falar? Se a concavidade é para cima, o vértice dele é o ponto mais baixo, então tem valor mínimo. Tem mínimo, ela não tem máximo, ela tem mínimo. Por que não tem máximo? Porque esse gráfico aqui ele é infinito para cá, o máximo dele é infinito, e aqui também é infinito. Aqui desce, está descendo, atinge um valor aqui mais baixo possível e depois começa a subir.
Então, esse valor aqui, ó, tem um valor para x e tem um valor para y. O y a gente chama de valor mínimo. O y é o valor da função, tá? Outra coisa que eu já sei sobre essa função é olhando para esse número aqui. Esse número é o 4, então se ele vai cortar o eixo do y aqui no 4. Então, eu já sei que esse gráfico vai passar aqui. Eu não sei se ele está assim, se ele está assim. Tá? Pode ser que ele esteja para o lado direito, ou pode ser que ele esteja assim, ou assim, tá? Eu não sei. Pode ser que ele esteja assim. Pode ser que ele encoste aqui no eixo do x e volte, ou venha para esse lado e volte, ou pode ser que ele venha aqui embaixo, corte o eixo do x 2 vezes, e pode ser que faça isso. Nós ainda não conseguimos decidir, só olhando para a função, se ele vai ser esse tipo, ou esse tipo, ou esse tipo, tá? Mas o que a gente analisou até agora, a gente já sabe que ela tem concavidade para cima, tem valor mínimo, corta o eixo do y no 4. Tá? Então essas três coisas a gente já sabe decidir. A gente só não sabe decidir, ó, se ela não vai cortar o eixo do x, ou se vai cortar em um ponto, ou se vai cortar em 2 pontos. Tá bom? Mais para frente a gente vai aprender a decidir sobre isso. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou só fazer o gráfico dessa função, é 3x3 menos 5 e 4. Vamos lá mostrar o gráfico da função aqui. Ó. Então vamos lá. Vou chamar de f de x. Coloquei 3x ao quadrado menos 5x mais 4. Ó, então ele é desse jeito aqui. Ele tem concavidade para cima, passa pelo 4 e o mínimo, ele tem mínimo, tá? E o mínimo eu ainda não sei quem é, mas é perto do 2. Também nós vamos aprender a calcular esse valor mínimo daqui a pouco, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo 1, chamar de vídeo 1, depois eu volto, a gente vai aprender a decidir se ele vai cortar o eixo do x ou não. Para a função cortar o eixo do x, ela tem que zerar, tá? Então a gente vai descobrir daqui a pouco como é que sabe se ela zera ou não, ok? Até o próximo vídeo.